Boa noite, amigos da TV Santa Cecília. Com muita satisfação estamos de volta com o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, nosso espaço semanal. Hoje, edição ao vivo, terça-feira, até às 19 horas, das 18 às 19 horas, aqui na TV Santa Cecília. Estamos de volta com o programa CDL TV, que é uma produção do setor de comunicação da CDL Santos Praia, que reúne mais de 1.200 lojistas nas áreas da Orla de Santos e áreas contíguas. Nós estamos à sua disposição pelo WhatsApp 99782-9970 para você formular perguntas e questionamentos, ajudar-nos a fazer o programa pelos nossos canais de comunicação. Tá aí o WhatsApp 13-99782-9970. E também o telefone fixo para você interagir conosco, o 13 está aí na sua tela, 13-3289-9495. Hora de apresentar os colaboradores, comentaristas e convidados da noite de hoje aqui na TV Santa Cecília, no programa CDL TV. Começando com o advogado, engenheiro, mestre em Direito Ambiental, José Geraldo Barbosa. Vai estar conosco ao longo do programa. E ao meu lado também o presidente da CDL Santos Praia, como a gente aqui ressalta com muita propriedade na condição de comentarista fixo do programa, Nicolau Obeide. E o nosso convidado especial, o advogado especialista em Direito de Família, professor universitário, conselheiro seccional da OAB, o Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues. O programa CDL está no ar e a gente cumprimenta os nossos participantes. Boa noite, Zé Geraldo. Boa noite, Zé. Boa noite, Nicolau. Boa noite, o nosso colega Luiz Fernando. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. Nicolau, de volta ao nosso programa semanal para debater temas de interesse. Aliás, estamos muito felizes com a repercussão do programa com tão pouco tempo aqui na Casa Santa Cecília, que ao mesmo tempo que nos motiva, não nos surpreende, que é uma emissora realmente extraordinária, de grande audiência, grande repercussão. Nicolau, boa noite. Boa noite nossos telespectadores, boa noite, doutor Luiz Fernando, boa noite, doutor José Geraldo, boa noite, Zé. Realmente temos tido aí bastante repercussão aí, poucos programas que nós fizemos aí, mas com certeza temos aí um público fiel que gosta dos nossos debates e vamos ter aí um bom debate hoje, com certeza. E o advogado Luiz Fernando Afonso Rodrigues conosco. Luiz Fernando, podemos dispensar aqui o doutor, porque em algum momento, né? Claro, é uma reverência até pela a sua atuação, que é muito eficiente, enfim, a gente conhece a sua atuação no direito, mas são várias atividades que você exerce, né? Gostaria que você falasse rapidamente dela, enumerasse essas atividades. Torquato, em primeiro lugar, boa noite a todo telespectador, obrigado pelo convite, na sua pessoa agradeço a organização do programa, é sempre uma satisfação estar aqui também com nossos comentaristas, o Nicolau, José Barbosa, advogado, engenheiro, renomado também, e é sempre importante ter um espaço para poder falar da OAB. A OAB que presta tanto serviço para a sociedade, a Ordem dos Advogados que está presente em todos os movimentos sociais importantes nesse país, e hoje ela com espaço na televisão para poder falar do seu trabalho. Então eu quero contribuir com o programa, poder falar das questões importantes que envolvem a nossa cidadania hoje, temas polêmicos que eu já estou vendo aqui na pauta e espero contribuir com o debate. Ok. Bom, vamos começar então a debater, são vários temas, né? A gente vive uma efervescência política com reflexo nas áreas do país como um todo, principalmente na área econômica, que afeta a todos nós, né? Não dá para a gente ficar fora disso. E nós vemos um cenário de crise política, que o Nicolau sempre coloca, e eu concordo com ele, que à frente ou estimulando e fomentando ainda mais essa crise econômica, está uma grande crise política. E nós vemos aí a situação da presidente Dilma, uma situação muito difícil. Vou começar a comentar com o nosso convidado, Luiz Fernando, né, sobre a questão do impeachment da Dilma, que está em pauta. O Hélio Bicudo, que é um dos fundadores do PT, já se manifestou publicamente a favor do impeachment, mas isso tem que ser conduzido à luz do Estado de Direito e dos direitos que nós vivemos aí com plenitude hoje na democracia brasileira, né, Luiz Fernando? Torquato, é verdade. Para que o processo de impeachment seja instaurado, em primeiro lugar tem que se definir um fato que tenha contrariado a Constituição Federal. Após isso, definido o fato, se dá direito de defesa à presidente Dilma Rousseff para que ela exponha as suas defesas, os seus argumentos, a contradição a essa argumentação que fundamenta o impeachment, e a questão toda também vai para o lado político.
há hoje pouco espaço político para a presidente Dilma de apoio na sociedade. A nossa presidente carece de apoio na sociedade justamente por conta de situações que ocorreram antes do final do primeiro mandato dela, que hoje que a sociedade toda está sendo chamada para pagar essa conta. Diminuição de conta de luz, e hoje a conta de luz está mais cara. Criação de impostos hoje. A famosa pedalada fiscal, né? Sim. É a famosa pedalada fiscal. E hoje a conta vem para o contribuinte, porque não existe dinheiro público, existe o dinheiro que o contribuinte paga para o governo administrar suas contas. A partir do momento que o governo não tem esse dinheiro, ele quer mais dinheiro do contribuinte. Agora tentando restaurar a criação da CPMF, já com outro nome, né? A CPPrev, para ajudar na previdência privada. Por quê? Gastou recursos do governo que eram destinados para várias áreas da saúde, da área da segurança social, e hoje está faltando. Então, falta espaço para a presidente Dilma, dentro do campo político, conseguir ter um mandato tranquilo até o final, por conta dessa transferência do ônus da má administração dela para a sociedade. De vez ela cortar na carne todas as despesas possíveis e imaginárias, fechar a torneira, ela quer continuar com uma política populacionista e mandar a conta para o contribuinte. Isso não fecha. Já a base jurídica para esse impeachment, pelo menos os advogados e de bom entendimento, nós como cidadãos, não é? A gente vê que não existe ainda um quadro que se possa determinar um processo de impeachment de imediato, como grande parte da população brasileira deseja, já que é um debate, Zé Geraldo, fica à vontade para comentar também, o Luiz Fernando, o Nicolau. Evidentemente, no caso do processo de impeachment, exige que haja um crime de responsabilidade. Tem uma lei de 1950, 10.79, se não falha a memória, que elenca os crimes de responsabilidade. O que fez o ex-promotor Hélio Bicudo, com 92 anos, mais uma pessoa lúcida e egresso também do quadro do PT. Aliás, isso é emblemático, né? Fundador do é PT. Emblemático, um fundador do PT. Amanhã, o Hélio Bicudo, junto com outros manifestantes do Congresso, eles vão entrar oficialmente com o pedido de impeachment perante amanhã não, quinta-feira, perante a Câmara. Teve algumas manifestações do deputado Beto Mansur no Facebook, inclusive a respeito mas o importante é o seguinte, eu, por definição, sou um legalista. Como diz o doutor Luiz Fernando, nós temos que obedecer à nossa Constituição. Não é? Acima de tudo. Agora, o impeachment está previsto. Está previsto desde que... Está em pauta, é uma possibilidade concreta. Sim. Muito embora não haja ainda mas o que eu acho... subsídios legais para que a gente tenha um processo... Não existe, eles ainda não estão bem formulados tecnicamente. O que eu entendo é que isso aí vai começar a aparecer a partir de quinta-feira. Não é? Porque se essa manobra política que está sendo feita na Câmara no sentido de abrir o processo de impeachment, aí começa a aparecer o que deve aparecer, não é verdade? Agora, além dessa parte legal, dessa obediência estrita aos preceitos constitucionais e ao impeachment, tem uma outra coisa que está ocorrendo no país, é uma forte pressão popular. Isso aí é uma coisa que nunca tinha se visto. Última pesquisa ela estava com 7%, 7 e alguma coisa. Até o Vasco já subiu. Isso é um número absurdo. Eu acho que nunca na história da República, do país, ou de nenhum país do mundo, uma popularidade tão baixa. O Collor caiu com mais popularidade que ela. E atualmente deve estar até menor do que isso. Sim, então isso tudo vai redundar num processo de impeachment. Além da percepção nas ruas, que é nítida, da insatisfação com o governo, do que foi... do cenário que todos imaginavam, quer dizer, alguns observadores, não é? Incluo aqui todos da mesa nisso, mas atentos, sabiam que alguma coisa estava errada. Era um eleitoral que várias medidas foram tomadas ou adiadas. Aliás, quando chegou o mês de janeiro, a eleição ganha, foi necessário fazer esse tipo de intervenção econômica, os aumentos, enfim, que estavam represados. E isso tudo causou um grande mal para o país. Hoje é de domínio público da população, que realmente ela, em parte, ao menos, com a melhor das hipóteses, sendo o mais otimista possível, a população se sente enganada. A grande maioria dela, o que é representado nas pesquisas. Mas o que eu gostaria que o Nicolau manifestasse sobre essa questão. O que eu acho é o seguinte, o que acontece é que essa instabilidade, né? Então, o problema político, no meu entendimento, não sei se o caso do Dr. Luiz Fernando, a instabilidade política gerou a instabilidade econômica.
dentro do país, porque começa a criar incertezas. Haja vista aí o dólar hoje ultrapassando o patamar de R$4. É isso. E o patamar eu estive em São Paulo e nas negociações Dólar quem trata com né? dólar... O oficial está beirando ali mas os quem 4. trata com vai dólar, chegar, né? com medo de vender os seus produtos, cobra o dólar a R$4,40. Então fica com muito receio. Então existe um receio. Então ele aumenta um pouquinho, o outro aumenta um pouquinho, para poder ter uma concepção. O investimento também, o país que decresceu, né, como o país bom para se investir, houve uma nota ruim para o país e a economia está estagnada praticamente. Então, tudo causado por problemas políticos. Eu até retrato assim de uma forma mais redundante, assim, de uma forma mais repetitiva, que eu sempre falo que as pessoas precisam entender de uma forma o que acontece no país. Acontece que pedalada fiscal, que a gente sempre fala, muita gente me pergunta o que é pedalada fiscal. É mentira da Dilma em relação ao aumento das suas contas para poder ganhar a eleição. Isso também pode causar um impeachment. Ok. Bom, o Nicolau se manifestou, a gente vai para a primeira parada, um rápido intervalo aqui no programa CDL TV e retornamos já, não saia daí. Muito bem, de volta aqui no programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, toda terça-feira ao vivo, das 18 às 19 horas, na TV Santa Cecília. Temos também nossa reprise semanal, toda quinta-feira às 18 horas e todos os sábados às 11h30 da manhã. Seja bem-vindo ao programa CDL TV, que hoje tem a participação do advogado, engenheiro e mestre em Direito Ambiental, José Geraldo Barbosa, que prossegue conosco ao longo do programa. Ao meu lado também o comentarista e presidente da CDL, Nicolau Obeide, conosco aqui na bancada do CDL TV, e o nosso convidado, entre outras especialidades, professor universitário e advogado especialista em Direito de Família, Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues, que é conselheiro seccional da OAB. Nós falamos sobre a questão do impeachment, implicação jurídica, mas o que realmente movimenta o país foi o anúncio feito ontem pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que, entre outras medidas, no corte de orçamento, adiamento do aumento do funcionalismo público federal e, entre outros fatores aí para tentar cobrir o rombo de aproximadamente 30 bilhões do orçamento, o déficit primário previsto para o ano que vem, nós tivemos aí chamando atenção, acima de tudo, porque envolve todos os cidadãos brasileiros, que é a volta da CPMF. Hoje, eu acho que até por uma questão de comunicação, né, para não se comparar aquele ônus, criar-se uma nova linguagem, carimbar esse dinheiro como dinheiro voltado para a Previdência, agora sim com uma contribuição provisória, né, seria de 4 anos, a volta da CPMF, agora CPPREV, como disse aqui o Luiz Fernando. E com você eu retomo essa questão. Qual é a tua avaliação? Existe, do ponto de vista legal, essa cobrança, ela tem algum impedimento que possa ser questionado? Do ponto de vista legal, se ela passar pelos trâmites legais, isto é, tiver aprovação do Congresso Nacional, for passar pelas casas de leis do nosso país e ser aprovada, ela não vai ter impedimento legal. O grande problema é a falta de espaço político para aprová-la. Porque todos sabem que há falta de organização do Estado. O Estado perdulário gasta mais do que arrecada, gasta mal. A corrupção, todo dia no noticiário, é descoberto um novo caso de corrupção, é feita uma nova delação premiada, é descoberta uma nova ponta, e dinheiro do povo, dinheiro do povo brasileiro, escoando pelo ladrão, saindo pelo ladrão, literalmente, né? Né? E a população, com a inflação batendo a porta, com a conta de luz mais cara, com a falta do emprego, com a situação do desemprego já batendo na casa do trabalhador brasileiro, a economia estagnada, aonde temos espaço dentro da economia e dentro do campo político para mais uma nova contribuição. Ainda mais para corrigir erros dos outros, corrigir erro de um governo perdulário. Então não tem espaço político, e eu acho que vai sangrar o governo federal no Congresso. Se ele tem apanhado já em algumas votações específicas no Congresso, na Casa de Leis, vai apanhar novamente com a relação da CPMF. Tanto que a Dilma não teve coragem de fazer por medida provisória. Sim. Não teve coragem. Ela
foi para o fatalmente Congresso. seria derrubado no Congresso. Ia ficar exatamente. pior a emenda constitucional. Então ela foi Com buscar certeza agora o seria derrubado. apoio dos governadores. Sim, ela visitou hoje as bases, né? Pelo que eu li no jornal, ela chamou os governadores do estado de São Paulo, do país, perdão, para que a alíquota de 0,20 ficasse para o governo e ela acrescentasse mais 0,18, o cidadão brasileiro vai pagar 0,38 de tudo que consumir, fora os impostos que ele já paga, para 0,18 ir para os estados. Então ela tentou o apoio político, costurar o apoio político dos governadores para que pressione suas bancadas. Nos estados. Exatamente, foi por esse motivo, para tentar aumentar a alíquota. Né? Olha, eu preciso do 0,20. É quase uma corrupção. Se vocês me ajudarem, eu dou uma participação para vocês, um picholeco. É quase uma picholeco para corrupção, vocês. né? É quase uma corrupção. 0,18 para cada governador. Eu penso que o povo brasileiro não tem mais paciência, não tolera mais a OAB. Ela tem uma campanha contra os impostos nesse país, junto até com outras entidades como a Fiesp, que o povo brasileiro é um dos povos mais sacrificados do país. Doutor Luiz, não existe entidade que possa apoiar mais algum imposto nesse país. Não tem Eu como. acho que o único que quer mais imposto é a presidência da República, porque para poder administrar mal, ainda continuar administrando mal as suas contas. Zé Geraldo. Eu entendo o seguinte, essa crise que nós vivenciamos é uma crise essencialmente política. Falta de habilidade política para conduzir os nossos planos econômicos. Porque é incrível a quantidade de recuo que se faz hoje. De programação, né? Falta de planejamento. Outra coisa que me preocupa, eu começo a me questionar, se você ter como referência 3 países altamente capitalistas, que são Estados Unidos, Japão e Alemanha. Quando eles tiveram uma crise semelhante a essa do Brasil, o que eles fizeram? Reduziram os juros quase a zero. Quase a zero. E investiram maciçamente em obras de infraestrutura para gerar emprego, principalmente para aqueles mais desqualificados. O consumo, né? E reduziram a carga tributária até o máximo que eles podiam. O que ocorre hoje? Os Estados Unidos está decolando a 3,7% de crescimento, o Japão e a Alemanha sempre tem esse show de bola que ela dá. E é um crescimento sustentado, sólido. Agora, no Brasil, o que ocorre? Isso que me preocupa. No Brasil, você vê a taxa de juros, por exemplo, 14,25%, quem ganha dinheiro com isso? São os bancos, são os rentistas, e aumenta a dívida pública brasileira. E aí, se você reduzisse os juros a quase zero, você poderia reduzir a dívida pública brasileira e gerar mais emprego. Porque o que tem que haver, no meu modo de ser, é mais pessoas qualificadas discutindo esses problemas. Se deixar só com 4, 5 pessoas, que hoje faz parte da assessoria da presidente, sem ouvir, por exemplo, os órgãos de classe, como a OAB, como os economistas, né? Como os engenheiros, para dar palpite sobre isso. Então pega 4 caras que eu reputo, com todo respeito à expertise deles, como semi-analfabetos na arte de conduzir tecnicamente e politicamente, e dá isso no que dá. Conclusão, mas, Zé Geraldo, se você pegar, você não precisa pegar essas pessoas. Você pode pegar uma dona de casa, que administra o salário do marido dela. E para comprar o que ela compra sempre está cada vez mais caro. O salário, e que administra o salário do marido. Ela sabe que se o marido ganhar 1.000, ela só pode gastar 1.000. Quem é que administra o salário na sua casa? Não, é verdade. Então, uma dona de casa de um assalariado que ganha pouco, ela sabe fazer essa conta. Uma presidente da República, um governo aí com 39 ministérios, mas não consegue administrar não tem uma habilidade, conta de um país. Mas o que eu estou mais preocupado... gasta mais do que ganha. Esse é o problema do Brasil. Eu acho o seguinte, quando você está manobrando politicamente, quando você depende de outras forças, você tem que consultá-las. Você não pode impor goela abaixo para ninguém. Nós vivemos numa democracia. Mas não é impor. Nós estamos aí há 14 anos aí de PT, num crescimento galopante de ministérios, aumentando o número de ministérios, contratações, números de funcionários públicos, números de cargos nomeados. Né? E a maneira como esses cargos são distribuídos, né? Com chavos políticos, é uma estrutura política viciada. Então, a sociedade gastando, nunca se arrecadou tanto no país, com a informatização, nunca se arrecadou tanto.
Porque o que acontecia? Eu sempre falo brincando, mas antigamente, quando não existia a informatização, os impostos eram altos, mas as empresas fingiam que pagavam e o governo fingia que recebia. Então, no meio, os impostos ficavam mais ou menos ali, que era o famoso meia nota, que todo mundo trabalha. Hoje não tem mais como trabalhar dessa forma. Então, o governo dos estados, os governos federais, nunca arrecadaram tanto e gastaram tanto. Agora, deixa eu fazer então, uma conta. Me corrija, por favor, Zé Geraldo, se eu estiver errado no que eu estou falando. Depois eu tenho a pergunta do telespectador, por favor, conclua, Zé Geraldo. Não, eu quero dizer o seguinte, para mim é uma falta de competência técnica Total. misturada com incompetência gerencial Sim. e principalmente uma arrogância política. Então eu te faço a pergunta, Zé Geraldo, o que acontece com um funcionário que você tem numa empresa ou com algum prestador de serviço que tem incompetência técnica? O que se faz com ele? Eu dou 2 oportunidades, na terceira, Demite. demito. Agora, Eu acho que é o que tem que acontecer nesse país. Bom, eu vou tomar a primazia para encerrar esse tema. Eu vou tomar a primazia do nosso ouvinte, que é um tema anterior do impeachment. E para encerrar esse assunto, quero perguntar aqui aos nossos debatedores. A CPPREV passa no Congresso? Olha, na minha opinião, não vai passar. Ela não tem espaço político, ela tem uma briga declarada por espaço e de sobrevivência política com o próprio PMDB, ou ela busca nova base de apoio político dentro do Congresso Nacional, ou ela vai ter severas dificuldades para aprovar qualquer projeto que onere a sociedade. Tenho isso para mim como cidadão que está acompanhando a política pelo jornal, pela imprensa, como os trabalhos tão bem feitos por vocês. Okay. Zé Geraldo? A pressão popular vai ser muito forte, não passa, não tem ambiente não para tem isso. ambiente político. A revolta da sociedade é muito grande, por tantos desmandos, tantos erros acontecendo na política econômica e agora a parte maior prejudicada, que é a sociedade como um todo, vai ter que pagar essa conta também. Nicolau, o que você acha? Eu acho que não passa também, mas também eu tenho minhas dúvidas em relação a algumas coisas na Câmara, porque o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele falou que enquanto eu for presidente da Câmara, não passa nada mas ele está sob pressão, né? Nenhum aumento agora. Só que ele está sofrendo também um processo de impeachment. Então, ele também está sofrendo. Então, isso aí até que eu me reporto que às vezes nós comentamos, né, às vezes até na rádio, que nem o Luxemburgo falou que o Cruzeiro, no ano que vem, vai estar jogando bom futebol, mas ele nem permanece. Vai estar lá. Mas ele nem está mais até o ano que vem. Então, esse é o problema. Vai ser. É verdade. Bom, agora, então, nós vivemos um impasse no país, porque ao mesmo tempo que os cortes são necessários, a maneira como o governo está propondo realmente causa essa repulsa da sociedade. A gente entende perfeitamente, como cidadãos, nós compartilhamos. Acredito que compartilhamos o mesmo sentimento, né? Bom, a pergunta é a seguinte, aqui os nossos advogados podem responder, qualquer um deles, fiquem à vontade. O Sandro Figueira do Macuco pergunta o seguinte: boa noite, em qual caso haveria nova eleição caso a presidente Dilma venha realmente a sofrer um processo de impeachment e saia do governo? Para que haja uma nova reeleição, teria que ser a impugnação da chapa, né? Tanto do presidente da República, que é a Dilma, como do vice. Teria que ser uma infração ética, uma infração na eleição de verbas que não foram autorizadas, não foram declaradas e que sejam consideradas ilegais de ambos, da chapa. Aí sim assumiria o presidente da Câmara, mas já com a intenção de chamar 90 dias para convocar uma nova eleição. Se houver só o impeachment da Dilma por conta do envolvimento particular e individual dela ou do Partido dos Trabalhadores, o impeachment seria dela e assumiria o vice-presidente da República. Mesmo com um ano só de mandato? Mesmo com um ano. Não vejo problema nisso. E ele assumiria e completaria o mandato? Sim. Porque... Em que caso assumiria, desculpe te interrompeu, Zé, em que caso assumiria o que eu ouvi falar em o Aécio assumir o segundo colocado? Não existe. Não existe? Houve essa discussão. Isso é especulação. Não é jurídica. Não é jurídico, isso é especulação. Também eu acho que não deve ser por aí. Eu acho que entendo o seguinte, no caso do Tribunal Superior Eleitoral anular, ou seja, as contas apresentadas pela dupla Dilma e Temer, aí evidentemente assume o presidente da Câmara e ele tem 90 dias para fazer uma nova eleição para presidente da República. Bom, agora outro tema latente, até eu queria começar pelo Nicolau,
que tem origens, não é, familiares na Síria, e a gente vê esse drama mundial dos refugiados, algo realmente comovente, a morte daquela criança. Não queremos explorar mais ainda esse fato lamentável, não é, que representa o desespero de grande parte da população síria que vive o cenário de guerra civil. Eu queria que você fizesse um preâmbulo dessa situação, Nicolau, como a gente conversou anteriormente, para as pessoas entenderem. É claro que os outros debatedores também têm essa noção, mas eu queria que você desse a tua manifestação pessoal, porque tem refugiados sírios aqui em Santos e em São Paulo também em larga escala. E a comunidade vem apoiando como pode. Eu inicio falando o seguinte, eu vou dar minha opinião como pessoa, né? Não como a opinião legal, né? Eu vou deixar aí para os doutores opinarem nesse sentido. Eu vejo a minha opinião como ser humano, né? Eu acho que é uma situação que ninguém quer viver, principalmente sendo descendentes, né? Eu vi o meu avô por muitas vezes, quando veio da Síria, eu era criança, de socorrer vários patrícios, né? Como assim chamamos, né? Vários patrícios, e não só vinham para cá, para o Brasil, como sírios, vinham libaneses, vieram muitos portugueses, vieram muitos espanhóis, e o Brasil tem como tradição ser um país de recepção, né, para esse tipo de pessoal, e foram os que ajudaram a desenvolver o nosso país. E eu vejo um drama hoje, né? Eu tenho o Salem, né, e a Ola, que é a esposa dele, vieram para cá, perderam os pais, ela perdeu os pais, e perderam vários parentes. E nós nos sensibilizamos lá. O meu tio é presidente da Sociedade de União Antioquina, que Antioquia é uma cidade na Síria. E nós tínhamos um imóvel aqui na rua Senador Feijó, um apartamento, e nós o colocamos lá, porque por uma questão de... Ele é um sujeito preparado, ele é TI de informática, ela é química, e por um problema de linguagem, né? Hoje o emprego está difícil, por uma questão também da língua, eles tiveram mais dificuldade. Ele conseguiu arrumar um emprego, está trabalhando, mas ou ele ganhava para comprar comida ou para morar. Então nós oferecemos para ele um local para ele morar, um apartamento decentemente. E ele agora parece estar pretendendo trazer os parentes também para cá. E ele, conversando com ele, o drama lá, a questão lá é muito ruim. Nós temos aí, eu acho que nós temos até algum vídeo aí. Temos um vídeo da recepção na Alemanha, que deu um grande exemplo ao mundo, não é? A Alemanha recebendo de forma programada, de forma institucional, abrindo as suas fronteiras e pedindo ajuda com toda a sua liderança na União Europeia para que esses refugiados possam ser acolhidos da melhor maneira possível pelos países europeus. Vamos conferir esse vídeo. Aí o vídeo tocante, emocionante sobre a chegada dos refugiados sírios na Alemanha, dando um exemplo ao mundo, Zé Geraldo, Luiz Fernando. Realmente vale aquela máxima que as imagens valem mais do que 1000 palavras, né? Mas realmente uma situação dramática, Zé Geraldo. Eu gostaria que o Luiz Fernando depois comentasse também. Olha, eu entendo o seguinte: o Brasil é signatário de todos os tratados de acordos da ONU. É um país que sempre foi portas abertas para que a dignidade do ser humano sempre prevalecesse, não é?
Evidentemente, está dependendo agora do Itamaraty, não é? O representante do Brasil na ONU, faça uma programação para que nós possamos receber uma quantidade X de refugiados. Tem que se programar, só isso. O Brasil é um país aberto, nada impede que se faça isso. Eu entendo que esse pessoal que vem da Síria, do Iraque, do Mediterrâneo, esse pessoal tem muita gente bem preparada, como disse o Nicolau. Tem médicos, tem jornalistas, tem profissionais de direito, tem químicos, tem engenheiros. É questão de nós fazermos o que nós fizemos lá no início do século XX. Não é? Quando nós trouxemos italianos, japoneses. Mas eu vejo, né, não quero entrar na política, eu não vejo competência técnica por parte do governo de Brasília hoje de organizar um plano para trazer, como faz a Alemanha, como está fazendo a Áustria. Nós temos recebido muitos imigrantes, refugiados haitianos. Né? Mas isso, não exatamente nesse mesmo cenário de guerra, mas é a miséria que não, conta, mas né? eles vêm de uma forma canhestra, né? Vem pelo Acre, pelo Peru. Agora não, eu estou querendo que faça um negócio como a Alemanha está fazendo. Uma forma organizada. E né? uma forma organizada, com verba disponível para isso. Tem que fazer. Eu acho que nós temos que agradecer. E aqui eu quero falar um Habib Chokran para toda a comunidade árabe. Falei certo ou falei errado? Falou certo. Então, um Habib Chokran para toda a comunidade árabe. Zé Geraldo Barbosa. Não é isso, porque, por exemplo, na nossa cidade, todos nós temos árabes aqui, temos sírios. Um amigo meu, Nicolau Obeide, sírio, está aqui conosco, não é verdade? Então, eu acho que nós temos que, o ser humano, precisa entender que é dando que se recebe. Verdade. O princípio da solidariedade humana é importantíssimo. A hora que você deixar de ser solidário, cara, você não tem sucesso na vida. Bom, para encerrar o tema, Luiz Fernando, o seu posicionamento, a sua impressão, e dentro do que foi comentado aqui, queria que você fizesse também a sua avaliação. De fato, eu acho que o Brasil tem mais que incentivar a vinda dos imigrantes para o nosso país, porque está na origem do nosso país, está na essência da multiculturalidade da nossa formação, receber muito bem os povos que assim precisam. Já recebemos os portugueses, italianos, espanhóis, logo após a Segunda Guerra Mundial. Agora, mais recentemente, os haitianos e, por que não, os sírios também. Mas vamos fazer de forma organizada, porque eles vão trazer um enriquecimento cultural para a nossa civilização extremamente importante. Nós vamos estar recebendo muito mais do que dando. A cultura deles é milenar. Eu tenho clientes que são libaneses, clientes sírios, e conversando com eles a gente aprende todo dia a dar valor para a vida, uma hora dar valor para o dinheiro, dar valor para a transação comercial, como é que se faz uma negociação, que às vezes o brasileiro, por si só, é um pouco bonachão. E os nossos clientes que são de origem turca, às vezes, têm essa visão. Esse valor pelo dinheiro, essa situação de saber discutir, brigar, mas ser amigo, e que falta um pouco para nós. Então, trazer a imigração síria nesse momento de dificuldade, além de ser um ato de solidariedade, é um ato de inteligência do governo brasileiro para enraizar. Nós vamos aprender nessa troca muito mais do que nós vamos estar dando. Nós vamos estar dando um espaço, nós vamos estar dando um emprego, mas eles vão trazer a cultura deles, vão trazer a vida deles, a força do trabalho deles. E isso é importante para o nosso país, que sempre viveu com a miscigenação, sempre viveu com a troca de culturas. E eu acho que isso é fenomenal e é importante para o Brasil que seja feito em grande escala, mas de forma organizada, para que nós, brasileiros, também crescemos com isso. Então, porque o Brasil tem um exemplo extraordinário nesse sentido, que é um país em que as comunidades árabe e judaica vivem na mais perfeita harmonia. Bem lembrado. Meu avô é interessante que sírio, né? Sírio. E os maiores amigos que ele tinha, em São Paulo principalmente, eram os judeus, donos de fábricas de tecidos, né? Ali na Maria Marcolina, na Rua Oriente, em São Paulo, que ele sempre trabalhou com comércio, e eram todos judeus e viviam na maior harmonia. Vivem até hoje. E vivem até hoje. O problema da Síria também, eu só queria acrescentar... Vem da Guerra Civil, começou com a Guerra o grande Civil, problema da Síria é a Guerra Civil interna, questão política dos Estados Unidos com a França e a União Soviética, que eles não querem pôr na mão, a ONU já deveria ter interferido, e eu entendo que a maior dignidade, já que o Zé Geraldo falou, a maior dignidade que eles poderiam ter é permanecer no seu país. Né? Então, é o sonho deles. Sim. Eu acho que o mundo deveria se mobilizar, deveria se mobilizar em relação de acabar com essa e depor
o atual presidente que está lá no poder há mais de 30 anos. O tema é bem complexo, a gente pode retomar em outras semanas, mas com tudo isso, com essa desorganização que uma guerra civil causa no país, né, com as carências, as dificuldades, isso criou um ambiente propício para que o Estado Islâmico se estabelecesse por lá, com toda a sua cultura de atrocidades, não é? Essa visão distorcida do Corão aí que agravou ainda mais e está deixando as populações à mercê da crueldade do Estado Islâmico, grupo terrorista. Enfim, a gente vai voltar a esse tema. Mas agora vamos passar para um dos principais motivos pelos quais a gente convidou aqui o doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues. Nós o chamamos aqui para falar também de uma das suas especialidades, a sua principal especialidade de atuação profissional, que é o direito de família. Então ele tem um livro, é o Tutela de Urgência do Direito de Família, e está aqui, ele trouxe, e nós vamos mostrar agora, dizendo que você vai poder participar conosco pelo WhatsApp. Você que está participando, mandando perguntas, está aí o livro do Dr. Luiz Fernando, né, pelo WhatsApp 99782-9970, 99782-9970, 3289-9495, 3289-9495. Ao final do programa, vamos sortear. E o tema agora é justamente a influência do novo Código de Processo Civil no direito de família. Gostaria que tanto o Zé Geraldo quanto o Zé Geraldo até fizesse a introdução do tema para nós arguirmos o doutor Luiz Fernando. Bom, o especialista em direito de família é o doutor Luiz Fernando. Não. Eu quero apenas dizer que o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em operação em março do ano que vem, né? Ele traz algumas coisas fundamentais. Por exemplo, o respeito aos princípios constitucionais. Essa é a grande pedida. Principalmente o artigo 5º da Constituição. Ele, na realidade, o novo Código de Processo Civil, ele vai aumentar a celeridade processual, vai reduzir o número de recursos. Enfim, eu acho que vai ser uma boa para todos nós, brasileiros, e vai melhorar muito a eficácia da prestação jurisdicional. Você não acha, doutor Luiz Fernando? Com certeza. Logo na introdução do novo Código de Processo Civil, vem a questão da adoção dos princípios constitucionais dentro do Código de Processo Civil. E dentro do direito de família vai ter um reflexo bem importante, que é o da celeridade e da razoabilidade da duração do processo. Antigamente nós tínhamos uma situação que toda medida de urgência era, até hoje vigem, era necessária a propositura de uma ação específica, uma medida cautelar, ou de arrolamento de bens, ou de separação de corpos, ou de busca e apreensão, ou para descobrir o patrimônio do cônjuge no momento de separação, evitando que ele dissipasse todo esse patrimônio. Isso tudo era necessário um procedimento específico chamado de cautelar. Hoje, com o novo CPC, isso acabou. Tudo vai ser feito numa única petição inicial do divórcio, que vai conter um pedido específico para o arrolamento de bens, para a regulamentação do direito de visitas com pedido de liminar, enfim, para que haja a situação de proteção ao resultado útil do processo. Isso era necessário um processo específico. Hoje, com o advento do novo Código do Processo Civil, vai ser possível que se faça no próprio divórcio. No pedido de divórcio pode se requerer o afastamento do lar conjugal daquele cônjuge que está agredindo a esposa ou o próprio filho, do cônjuge que está numa situação de não sintonia em casa, ele pode ser retirado na própria ação de divórcio. Isso vai trazer economia, nós vamos ganhar em tempo. Outra questão importante que eu relevo das mais significativas mudanças no Código de Processo Civil com relação ao direito de família é a possibilidade, eu acho que vai ser até com o passar do tempo, uma obrigação do magistrado em marcar mediações antes de instaurar o segmento do processo. Isto é, ele percebe que a situação é de mediação e não para instigar o conflito, isto é, ele vai determinar, junto com a citação, ao invés do réu ser citado e contestar a ação, que ele participe de uma mediação com o autor da ação. Então, antes de contestar a ação, procurar um advogado, ele vai passar necessariamente por 3 ou 4 sessões de mediação. Para quê? Tentar restabelecer o diálogo entre o casal. Se for conseguido isso, muito provavelmente, de 70% a 80% de chances concretas do processo ser resolvido no início. Porque o que acontece no divórcio, na grande maioria das vezes,
para não dizer na totalidade, é a falta de diálogo. Sim. É o ruído na comunicação do casal. Penaliza sobremaneira os filhos. Os filhos, a própria... Deveria emoção, né? Deveria ser a Emoção preocupação junto com a principal razão. dos pais, Suplanta o bem-estar e o sofrimento dos filhos com essa situação de litígio. Né? Verdade. Como Essa o Dr. Luiz situação Fernando é falou... extremamente grave, porque a parte mais fraca sempre é mais prejudicada. É verdade. Porque não tem os recursos financeiros para manter o casal, para manter a casa, para manter os filhos, e fica à mercê, às vezes, da boa vontade ou não do marido. Então, isso é uma questão extremamente preocupante. É relevante dizer que o novo Código de Processo Civil estabelece uma mediação bem forte, mediação e arbitragem, principalmente, por exemplo, nas ações com o poder público, nós vamos poder ter arbitragem. Isso vai ter um ganho, uma celeridade processual muito grande. Então, esse nosso código, novo código, ele vai ser muito bom. Eu estou muito confiante vai ter problemas, claro que vai ter problemas. Com certeza. Com certeza. Mas nós temos que, como operadores de direito, quando eu digo nós, significa nós, juízes, nós, promotores, nós, advogados, representantes das partes, temos que trabalhar com um objetivo. Primeiro, lealdade processual, para que nós consigamos uma sentença justa e efetiva. Esse é o objetivo do novo Código do Processo Civil. Ok, obrigado, Zé Geraldo. Luiz Fernando também continua conosco. Nicolau, bem de você de casa, fazemos questão da sua audiência. Vamos parar para mais um intervalo, o programa CDL TV volta já já. Estamos de volta ao vivo com o programa CDL TV, edição de terça-feira, das 18 às 19 horas, sempre aqui na TV Santa Cecília. Sua participação é liberada, participe conosco pelo WhatsApp 997829970, 13997829970, você pode acompanhar na sua tela, ou o telefone fixo 13-3289-9495, 13-3289-9495. Pedir ao nosso diretor aqui, o Eldo, vamos mostrar o livro que nós vamos sortear, Tutela de Urgência no Direito de Família, obra do Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues. E eu peço ao doutor que faça uma pequena resenha, uma pequena explicação do que se trata esse livro, que foi lançado pela editora Quartier Latam. Bom, Torquato, em primeiro lugar, é um livro que é fruto da minha dissertação de mestrado na PUC, São Paulo, concluída com êxito total, nota conceito A, e ela trata das questões de urgência no direito de família, que não são poucas. Vão desde a preservação do patrimônio para a correta divisão no divórcio, para evitar que um dos cônjuges dissipe o patrimônio, como também a defesa dos direitos do nascituro, como também todas as defesas de urgência nas cautelares, e em especial para a integridade física de cada morador, de cada membro da família. Esse é o foco. E ele abrange todos os tipos de família, não só a família prevista no Código de Processo Civil, mas sim as possibilidades de família previstas na Constituição Federal, que vão desde a família formada pelo casamento civil, casamento religioso, as uniões estáveis, tanto homossexuais como heterossexuais, as famílias monoparentais e adotivas. Então, ele procura albergar toda a proteção jurídica de urgência, de relevância, urgência no direito de família. Rapidamente, aqui uma bela edição, parabéns, doutor. Separação, divórcio e inventário em cartório, guarda compartilhada, bem de família, comentários à nova lei de falências, recuperação de empresas, cálculos previdenciários, dentre outros temas. Vale a pena, uma excelente obra que nós vamos presentear um de nossos ouvintes no final do programa CDL TV. Bom, a gente agora vai tocar num tema que está tendo repercussão mundial, que é a questão do Uber, das novas tecnologias, oferecendo uma forma alternativa de transporte. As classes dos taxistas vêm protestando não só no mundo inteiro, nas principais capitais do mundo, mas como aqui no Brasil, como nós tivemos na Câmara de São Paulo a recente proibição do Uber, não é? E vou perguntar primeiro ao Nicolau, qual a sua visão dessa questão, porque você estava comentando aqui fora do ar, né, que como é que você pode proibir algo que vai de um comum acordo entre duas partes? Bom, será que o fator econômico não influi nisso? Só para esclarecer aos nossos telespectadores, quem não sabe o que é o Uber, o Uber é um aplicativo que você pode baixar no qualquer smartphone ou num tablet, ao qual você, no local onde você está, você faz contato com outras pessoas e conversa com essas pessoas que vão para o mesmo lugar. Ou, por exemplo, nós combinamos aqui nós quatro
que vamos a São Paulo e rachamos aí a carona. Sim. É óbvio que existe um profissional no meio, ao qual ele vai obter lucro em cima disso, que são esses profissionais. No meu entender, eu acho que isso é uma prática que já existe há muito tempo. O que está acontecendo com essa prática hoje? Está sendo profissionalizada. Ela é 100% correta? Não. Eu acho que tem que ser legalizada, profissionalizada. De que forma? Recolher algumas taxas, tem que ter segurança, tem que ter seguro para quem está se transportando, mas não tem como evitar. Eu acho que a Câmara de São Paulo, ela levianamente ou sem analisar profundamente o sistema, proibiu. Como é que você vai conseguir proibir alguma coisa que eu combino com ele, vou daqui a São Paulo, vou para algum lugar e rachamos aí o pedágio e rachamos alguma coisa? Então, É verdade, porque, pô, Nicolau, você, vou falar aqui, né, até para, a bem da verdade, todas as caronas que você me deu a São Paulo, você cobrou por elas. Né? Não, mas, então, é uma situação que é inevitável. Tudo que vem por tecnologia, vem novas tecnologias. Como eu, como comerciante, tenho sofrido, como nós sofremos, todos nós comerciantes, com a internet, com vendas pela internet. Agora, existe Mas o Código de Defesa do Mercado Consumidor já não separa então, é os aquela procedimentos coisa, e regulamenta os direitos? O próprio comprador, o próprio usuário, ele vai perceber. Não existe um protecionismo 100%. Porque, como existe, por exemplo, internet, um exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre existe hoje ele tem um grau ali de temperatura, como se fosse um termômetro, para bons vendedores. Existe legalidade no Mercado Livre? Existe. Muita gente vendendo, sem emissão de nota fiscal. Existe, o legal existe. Então, existe aqueles que vendem, as pessoas que se sentem atraídas por preço. Como às vezes eu até brinco, até hoje o conto do bilhete premiado, né, que é aquele caso da pessoa que quer ganhar dinheiro fácil, existe. Por quê? Porque as pessoas não podem se deixar levar pela facilidade. As pessoas, eu acho que tem que ter discernimento, analisar o que é correto e o que não é. Eu acho que a função do Estado, a função do poder, é legalizar uma situação e proteger o consumidor até um ponto. Dali para frente, ele usa se ele quiser. Especialista em direito aí. Zé Geraldo, por favor. O que eu entendo o seguinte, A questão essa proibição tem respaldo o Uber legal? veio e vai ficar. Porque o fato é o seguinte, do mercado, se você hoje, um fato concreto que aconteceu, um amigo meu pegou o Uber em Congonhas para Santos, pagou X. Se ele viesse do táxi, ele ia pagar X mais 100. Então já houve uma economia significativa. O que eu quero dizer com isso? É claro que a disputa entre os taxistas e Uber tem que ser legalizada, normatizada, iguais oportunidades, iguais deveres para todos, no que tange, por exemplo, os impostos. Mas a administração do sistema Uber, que é, na realidade, um aplicativo em que você, como usuário, como cliente, você vai pagar através do cartão de crédito. Como você faz uma compra hoje na internet. Bem que o táxi também você consegue pagar já. Mas não tem aquela segurança, o taxista não tem aquela segurança, porque no Uber você tem que dar um código, você tem todo aquele sistema, entendeu? Mas, Geraldo, por que o taxista, em vez de criticar o Uber, que eu acho que até um certo ponto eles têm razão. Eu também acho. Por que eles também não... hoje já existe o 99, existe o 99, que é o EasyTaxi. São tecnologias que também existem. É que o Uber, o que prevalece no Uber é a quilometragem exata, e não aquela que o taxista dá. É o quilômetro exato. Não, então, a bandeirada também, que hoje previamente, existe. Não tem bandeirado, porque é prévio, o negócio é prévio. Acho que eu detectei um usuário do Uber aqui. Você pega o elevador... Bancada, não é isso, não. Por exemplo, eu não sou usuário eu sou usuário, claro que eu sou usuário, né? Porque uma coisa é a gente... conhecimento de causa, né? Eu nunca utilizei o Uber. Você está muito mais preparado para comentar do que eu, né? Não, eu vou frequentemente a São Paulo por razões profissionais e também por razões de saúde, né? Mas eu quero dizer o seguinte, toda vez que a gente utiliza um motorista, por exemplo, eu contrato um motorista para ele ir com o meu carro, eu pago um X para ele. Se ele for com o carro dele, fica um X mais X mais X. O Uber é diferente. Eu pago uma taxa já previamente combinada. Você entendeu? Sim. E é bem mais barato. O que eu quero te dizer é o seguinte, como o WhatsApp vai ter que entrar, como a internet...
Isso é questão de mais As tempo. empresas de telefonia estão questionando o WhatsApp, falando que o WhatsApp é legal. Eu já tenho uma posição, vou respeitar a posição do José Geraldo e do Nicolau, mas a minha posição é diferente. Eu acredito que o serviço que tem que ser utilizado é o serviço profissional de táxi, porque eles têm habilitação específica para isso, têm a carteira de habilitação de motorista profissional, eles pagam os impostos até no nível de alvará para poder estar trabalhando, pagam a placa, eles pagam para o município para que eles possam exercer a profissão. Então é uma profissão regulamentada. E a responsabilidade desse transporte é uma responsabilidade objetiva. Qualquer acidente tem que ser, que ocorra no trajeto, tem que ser pago a indenização pelo taxista. Então é uma profissão regulamentada. E o Uber está furando essa regulamentação, essa legislação. E não se exige do motorista do Uber uma carteira profissional, não se exige a questão do carro estar segurado, o carro ser dele mesmo. E as pessoas que depois que começam a dar certo, elas não param. Se a pessoa dá certo com um veículo, ela coloca um funcionário para trabalhar no Uber. Como é que fica essa relação de emprego também? Doutor Luiz, eu vou lhe falar uma coisa. Então é uma situação que eu respeito a opinião contrária, mas... Primeiro, a chapa, tudo bem, concordo. É profissional, tem chapa. Quanto aos táxis, não estou aqui defendendo o Uber. Veja bem, acho que tem que ser legalizado. Vou deixar bem, frisar legalizado, bem. normatizado. Mas, normatizado. Agora, normatizado. Mas, o tema é esse. Motorista de táxi, chapas, você me falou das chapas. Existem donos de chapas de táxi que têm 10, 15 chapas de táxi e alugam. Que isto e o famoso contrato de gaveta. Isso é uma irregularidade. Concordo. Vendem a chapa, não pode vender. Então eles alugam. Existem motoristas também que não são profissionais e utilizam, porque o táxi roda 24 horas. Então existe dentro também da normativa coisas que a lei não consegue atingir, não consegue pegar, como eu falei no caso do Uber. Pessoas pegam carona, também não tem como a lei pegar. Então eu acho assim, a proibição, eu acho uma balela. Eu acho a proibição uma bobagem. Eu acho que procurar regulamentar, normatizar seria uma atitude muito mais sadia do que simplesmente proibir e a coisa ficar acontecendo pelas suas costas, como acontece no caso do táxi, que as placas são alugadas, é proibido alugar Falta placa. fiscalização. Eu sou totalmente contra a autorregulamentação desse sistema, porque só pensando na questão da responsabilidade civil, se você sofreu um acidente, um carro que não tem referência, apenas o carro é do próprio condutor? Exatamente. Se for, já existe um lastro então, patrimonial. Precisa, se o carro não for do condutor, for um carro emprestado, for um carro alugado e a pessoa estiver utilizando. Então é preciso um pouco de cuidado. Agora, que é um sistema que veio para ficar e que é difícil de controlar, porque fica na internet, fica no WhatsApp, a tecnologia. Mas a preocupação, inclusive, do coordenador do SIDOC, ele se auto-elimina. Eu faria uma pergunta para os três aqui da mesa. Vocês acham que o WhatsApp vai parar? Com a pressão da TIM, da telefone, vai parar? Não há como proibir a evolução tecnológica, mas há que se discutir para que se preservem direitos. Nicolau, por exemplo, só fala comigo através do WhatsApp. É verdade. Acho que é consagrado, né, o WhatsApp. Bom, só temos aí praticamente 30 segundos para terminar o programa. O Carlos Alberto Souza, ele coloca o que a gente tem que reproduzir. Os taxistas acham que os motoristas que usam Uber são clandestinos, o que não é verdade, pois todos são motoristas profissionais privados, registrados e que já trabalham nisso há décadas. Bom, eu tenho para dizer o seguinte, que o livro Tutela de Urgência no Direito de Família, do advogado Luiz Fernando Afonso Rodrigues, que foi o nosso convidado de hoje, a quem eu já agradeço a presença, está indo para o nosso telespectador Sandro Figueira do Macuco. Nós vamos entrar em contato com você e retirar o seu livro lá na CDL. Zé Geraldo, rapidamente, muito obrigado pela presença, por contribuir e enriquecer nosso debate mais uma vez. Muito obrigado, Zé, pela oportunidade. É um privilégio estar aqui com o Dr. Luiz Fernando, com o Habib Sokran, meu amigo Nicolau Beire. E a vida continua, vamos para outro, e Deus é bom. Ok. Nicolau, muito obrigado mais uma vez por estarmos presentes. Obrigado, eu que agradeço. Consolidando mais esse projeto aqui, que é o CDL TV. Com certeza, eu agradeço aqui ter aceito o nosso convite, doutor Luiz Fernando. Obrigado. Desejo-lhe muito boa sorte, agradeço ao Zé Geraldo, ao Zé e aos nossos telespectadores, contamos aí sempre com eles.
Bom, o Luiz Fernando já me liberou, né, do tratamento, do tratamento, né? O doutor, né? Luiz Fernando, muito obrigado mesmo por contribuir conosco nesse debate. Foi um programa excelente, nos encontraremos em outras oportunidades. Zé, muito obrigado, eu era seu fã já desde a época da rádio, agora conhecendo pessoalmente, muito obrigado pelo convite. Ao Nicolau, a oportunidade também de estar aqui presente, podendo falar em nome da Ordem. E ao meu amigo José Geraldo, sempre uma grande satisfação estar ao lado, ladeando meu amigo de grandes batalhas anteriores ainda. Ok. Bom, nosso agradecimento especial a você de casa que esteve conosco, a equipe técnica aqui da TV Santa Cecília, a nossa produtora Luiz Moraes. Semana que vem tem mais. Boa noite e até lá.